Bom, dando continuidade, vamos falar um pouco agora sobre a religião judaica, né? Nós falamos um pouco sobre os egípcios, sobre os mesopotâmicos, sobre os gregos e sobre os romanos, que eram as religiões que tinha ali nos países onde a igreja estava inserida. E a religião judaica também fazia parte do Império Romano, e ela, mais do que as outras, tinha uma influência muito grande dentro da religião cristã, já que o cristianismo nasceu de lá, né? A princípio, a igreja foi tratada, né? O cristianismo foi tratado como uma seita do judaísmo, e depois é que foi tratado como uma religião específica, uma religião separada. Então, a religião judaica, ela nasce com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, né? Na verdade, o Deus de Israel, Jeová, né? Ele já era adorado muito antes de Abraão existir. Porém, a religião judaica propriamente dita inicia-se com Abraão, né? Depois vem Moisés, né? Depois, com a saída do povo de Deus do Egito, Moisés vai institucionalizar a religião, né? Que até então, no período patriarcal, cada pai de família era, além do pai de família, o sacerdote da família, né? E aí, quando Moisés assume lá, né, a liderança do povo de Israel na saída do Egito, ele institucionaliza a religião, onde ele coloca ali Arão, seu irmão, para ser o sumo sacerdote, os filhos de Arão para ser os sacerdotes e os levitas para serem os auxiliares, como músicos, porteiros, carregadores do tabernáculo e assim por diante. Então, porém, durante o período da realeza de Israel, os israelitas se afastaram da pureza exigida na lei de Moisés e passaram a dar ênfase ao sacrifício como ato essencial da fé de Israel, e isto foi criticado por vários profetas, né? Como, por exemplo, o profeta Samuel. Então, o que aconteceu? A princípio, se exigia, a lei de Moisés exigia um comportamento moral muito rígido dos judeus. Porém, durante o período de Israel, eles começaram, como a lei dizia, que se você pecasse, você fazia um sacrifício e o seu pecado era perdoado por Deus, eles passaram a colocar o sacrifício como o ato principal da religião. Eles começaram a dizer, não, se a gente pecar, a gente faz um sacrifício. Se Deus manifestar que está irado conosco, nós fazemos um sacrifício. Se nós vamos para a guerra, fazemos sacrifício. Se ganhamos a guerra, fazemos um sacrifício. Então, tudo ficou voltado ao sacrifício. Foram aos poucos abandonando a exigência moral, a pureza, né, exigida na lei de Moisés, e passaram a focar nos sacrifícios. E ficou muito parecido com as religiões egípcias, babilônicas, né, romanas e gregas. E aí o profeta Samuel é um dos primeiros a criticar essa postura do povo de Israel, né, que já vinha nessas práticas já desde o período dos juízes. E aí Samuel, né, vai chegar para o rei Saul e vai dizer, Saul, Deus manda te dizer, vai lá e vence, eu esqueci agora qual foi o povo, e mandou lá ele lutar e matar todo mundo, até os animais daquela nação, daquela cidade. Saul vai, mata tudinho, porém ele viu que o gado era muito bonito, muito bem cuidado, e pegou o gado para si. Quando Samuel chega, né, encontra um monte de animais, e até o rei ele
salvou a vida do rei. Saul não matou o rei. E aí, quando Samuel questiona Saul por ter desobedecido a ordem de Deus, Saul vai dizer: não, mas eu guardei esse gado para fazer sacrifícios a Deus. Aí Samuel vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Né? Outro que criticava bastante, né, isso era o profeta Jeremias. E o interessante é que Davi já observava que sem um coração quebrantado, o sacrifício não era agradável a Deus. Né? Lá no Salmo 51, versículos 16 e 17, ele vai escrever, né? O profeta Natan fala para ele que ele pecou com Batseba, né? Mostrou que ele fez um pecado muito grave perante Deus, e ele vai orar a Deus. Senta aí, presta atenção aqui. Então, ele vai olhar, né? Quando ele recebe a notícia que ele pecou gravemente contra Deus, quando ele cai em si e percebe o pecado que cometeu, Davi vai escrever um salmo, que é o Salmo 51. E ele, nos versículos 16 e 17, vai dizer: Senhor, sacrifícios não vão te agradar, porque se fosse resolver, eu teria feito o sacrifício de todo o meu rebanho, vamos dizer assim. Porém, o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Então, Davi já percebeu que não adianta nada você pecar, fazer sacrifício e achar que está tudo bem, se não haver um quebrantamento, se você não sentir a dor do pecado cometido. Então, Davi já havia percebido isso. Durante o domínio romano em Israel, os judeus, em especial os fariseus, acreditavam que o cumprimento rígido da lei mosaica era o essencial da religião judia, de maneira que no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 8, né, vai mostrar que eles criaram uma tradição dos anciãos, chamado Talmud. Até hoje tem um livro com todos os ensinamentos dos anciãos registrados nele. E juntamente com o cumprimento da lei. Então, o que aconteceu? Os fariseus viram que o povo de Deus foi destruído pelos babilônios e depois dominado pelos gregos, e entenderam que aquilo aconteceu como Jeremias, Ezequiel e outros profetas advertiram, porque estavam desobedecendo a palavra de Deus. Então, eles passam a deixar o sacrifício de lado e focar no cumprimento da lei de Deus. Só que eles acharam pouco a lei de Moisés e inventaram o Talmud, inventaram a tradição dos anciãos, onde eles colocaram mais regra do que a própria lei de Moisés, a própria lei de Deus exigia. Então eles começaram a criar várias regras. Por exemplo, a lei de Moisés diz que o sábado é o sábado do Senhor, é o sábado para o descanso e a adoração a Deus. E aí eles acharam pouco dizer que não é para fazer obra nenhuma no sábado, não é para trabalhar no sábado, e colocaram mais uma regra no sábado. Porque o sábado era do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Para os judeus até hoje é assim, né? Então, a tradição dos anciãos vai dizer que se o sol se pôs e você está na rua, você pega uma pedra e joga. Até onde você só pode andar, caminhar, até onde a pedra caiu. Se deu na sua casa, beleza, você vai dormir em casa. Se não der na sua casa,
vai ter que dormir na rua. Eles acrescentaram isso, né, à lei de Moisés, à tradição dos anciãos. E isso é duramente criticado por Jesus Cristo. Jesus Cristo vai falar, né, nos capítulos 6 e 7, que para cumprir a tradição dos anciãos, os fariseus começaram a invalidar a lei de Deus. Então eles começaram a criar regras e nessas ficaram tão obcecados em cumprir essas regras que começaram a abandonar. Muitas delas era contrária à lei de Deus, contrária à palavra de Deus, né? E eles preferiam obedecer à tradição do que à própria palavra de Deus. Se fosse para obedecer um ou outro, se alguém chegasse para um fariseu e dissesse: não, mas você está errado, esse ensinamento está errado. Aqui, no livro de Levítico, no capítulo tal, versículo tal, está escrito assim. Aí ele vai dizer: não, você está enganado aí, foram os maiores teólogos da antiguidade que fez esse preceito e a gente tem que obedecer a ele. Os homens que entendiam, eram homens bastante religiosos, que tinham bastante comunhão com Deus, e se Deus fez saber que era para eles dar ensinamento, a gente tem que cumprir, né? Independente se é contrário à palavra de Deus ou não. E aí Cristo condena de uma forma tão grande que vai dizer: por isso que o profeta Isaías profetizou acerca de vós, porque esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então os judeus, eles focaram tanto em cumprir a lei e acabaram abandonando muita coisa. Jesus vai falar lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, que eles se preocupavam mais com dízimo, com isso, com aquilo, mas esquecia do essencial, que era a justiça, a misericórdia e a fé, né?